Em 26 de outubro de 2005, Janete Tillman, uma mulher conhecida por sua dedicação à família e à comunidade religiosa, estava em casa com seu marido, Timothy Tillman, após um longo dia de trabalho voluntário. O casal havia ajudado a organizar um evento de arrecadação de fundos para vítimas do furacão Katrina, na pequena cidade de Vincent, Alabama. Janete, sempre prestativa, estava ao lado de Tim, ajudando a carregar armas de fogo usadas no evento, quando uma tragédia inesperada ocorreu. Janete, de 40 anos, era vista por todos como uma mulher dedicada e discreta, profundamente envolvida na igreja local. Seu marido, Tim, era pastor convidado na igreja da cidade e gozava da confiança da congregação. O casal, casado há mais de 20 anos, tinha 2 filhas, Jessica e Tiffany, e era considerado exemplar em sua fé e compromisso familiar. Mas, naquela noite, um tiro disparado acidentalmente por uma das armas que Tim carregava mudaria para sempre a vida dos Tillman. A bala atingiu Janete nas costas, e, em questão de minutos, o que parecia ser uma noite comum se transformou em um pesadelo. Com Janete gravemente ferida, Tim chamou as autoridades, alegando que tudo não passava de um acidente terrível. O que parecia ser um incidente trágico logo levantou suspeitas. Janete Harper nasceu em 18 de janeiro de 1965, na cidade de Jacksonville, Flórida, em uma família fortemente enraizada na fé cristã. Seus pais, Charles e Dorothy Harper, eram conhecidos na comunidade pela devoção à igreja e pela criação rígida, mas amorosa, que davam a seus filhos. Janete tinha 2 irmãos, Jude e Charles, com quem compartilhou uma infância cercada de valores religiosos, aprendendo desde cedo a importância do serviço ao próximo, algo que influenciaria toda a sua vida. Sua fé inabalável e sua dedicação aos princípios cristãos moldaram não apenas sua personalidade, mas também suas escolhas futuras. Enquanto Janete crescia em um ambiente de estabilidade e apoio familiar, Timothy Danny Tillman, nascido em 1964, tinha uma infância marcada por desafios. Ele foi criado por sua mãe, Magdalene Sarvis, e seu padrasto, David Sarvis, já que o pai biológico, Dwight Tillman Sr., não esteve presente em sua vida de forma consistente. Com 2 irmãos, incluindo Dwight Tillman Jr., Tim enfrentou uma dinâmica familiar complexa e por vezes tumultuada. Apesar das dificuldades, sua mãe e padrasto fizeram o possível para dar-lhe uma estrutura. A ausência paterna, entretanto, deixou marcas, e Tim sempre buscou um propósito maior, o que mais tarde o conduziria ao ministério. Os caminhos de Janete e Tim se cruzaram no início dos anos 80, quando ambos já estavam maduros em suas jornadas espirituais e pessoais. A conexão foi rápida e profunda, unindo-os não apenas pelo amor, mas por uma visão comum de vida baseada na fé e no serviço à comunidade. Janete, com sua dedicação inata, e Tim, com seu desejo de superar as dificuldades do passado e se tornar um líder religioso, viam no outro uma oportunidade de construir uma vida centrada em Deus e na família. Em dezembro de 1983, Janete e Tim se casaram em uma cerimônia que refletia os valores simples e espirituais que ambos prezavam. O casal se estabeleceu em Jacksonville, Flórida, onde Tim começava a trilhar sua carreira pastoral, e Janete, como esposa de pastor, encontrou sua própria vocação ao lado dele, apoiando nas atividades da igreja e dedicando-se à criação de um lar amoroso. O nascimento de suas filhas, Jessica, em 1986, e Tiffany Nicole, em 1991, trouxe ainda mais significado à vida do casal. Janete se dedicava à maternidade com o mesmo fervor que aplicava à sua fé, e Tim, cada vez mais imerso em suas responsabilidades como pastor, via sua família como o alicerce de sua missão. Enquanto o casal cultivava sua vida em Jacksonville, Tim buscava se firmar como um líder espiritual, e Janete permanecia sua maior apoiadora, equilibrando as demandas de ser esposa de pastor com a criação de suas 2 filhas. No início dos anos 90, a vida de Tim Tillman parecia estar entrando nos eixos quando ele assumiu o papel de pastor. Para Tim, o ministério representava uma oportunidade de se redimir dos desafios e ausências de sua infância, colocando-se como uma figura de autoridade espiritual na comunidade. Aos olhos da congregação, Tim era um líder dedicado, e Janete desempenhava perfeitamente seu papel, apoiando e cuidando de suas responsabilidades familiares. Mas, por trás dessa fachada de estabilidade e devoção, o casamento começou a enfrentar sérios desafios. À medida que a carreira pastoral de Tim avançava, ele começou a se envolver em comportamentos que iam contra os próprios princípios que pregava. Sua vida dupla, marcada por visitas a clubes de striptease e envolvimentos extraconjugais com prostitutas, começou a minar o relacionamento. Janete,
Embora ciente das infidelidades do marido, optou por permanecer ao seu lado. Acreditava que sua fé e o compromisso com o casamento poderiam ajudar-te a superar seus vícios e desviar-se do caminho que ele havia tomado. Ela se apegou à esperança de que ele mudaria, rezando por uma transformação espiritual que pudesse salvar tanto o casamento quanto a própria reputação de Tim. Para Janete, manter a família unida era sua prioridade, mesmo em meio à dor silenciosa que carregava ao saber das traições. No entanto, a situação se agravou em 1995, quando Tim foi visto saindo de um clube noturno, e o incidente rapidamente se espalhou pela comunidade, comprometendo sua reputação de pastor. Esse episódio não apenas manchou sua imagem, como também teve consequências imediatas para sua carreira religiosa. Após a revelação de suas atividades, Tim foi removido de sua posição como pastor em Jacksonville, um golpe devastador para ele e sua família. Janete, sempre tentando manter a união familiar, aceitou o momento como uma oportunidade de recomeço e apoiou a decisão de se mudarem para outro estado, na esperança de que um novo ambiente pudesse trazer a renovação que tanto desejavam. A família se mudou para Minnesota, onde Tim conseguiu uma nova posição em outra congregação. Contudo, seus problemas pessoais continuaram a persegui-lo. Lá, ele se envolveu novamente em um relacionamento extraconjugal, desta vez com uma mulher da própria congregação. A descoberta dessa nova traição foi suficiente para que ele fosse expulso novamente da igreja, reforçando o padrão destrutivo que ameaçava não só sua vida profissional, mas também a vida pessoal. Essas dificuldades no casamento não apenas refletiam uma luta interna de Tim com seus impulsos e responsabilidades, mas também representavam uma tensão constante para Janete, que, apesar de tudo, continuava acreditando que poderia salvar a união. Nos anos 2000, após uma série de turbulências na vida profissional e pessoal de Tim, os Tillman decidiram buscar um novo começo em Vincent, Alabama, uma pequena cidade com pouco mais de 2.000 habitantes. Essa mudança representava uma oportunidade de deixar para trás os escândalos que marcaram suas experiências anteriores, especialmente em Minnesota. Vincent oferecia a tranquilidade de uma comunidade menor, onde Tim poderia reconstruir sua reputação pastoral e a família poderia se estabilizar em um ambiente mais calmo. Tim foi convidado a assumir uma posição como pastor no Vincent Revival Center, uma igreja local que, apesar de pequena, era um ponto central da vida comunitária. Para Tim, essa oportunidade parecia ser a redenção que ele tanto buscava. Ele conseguiu, com seu carisma natural e habilidade de cativar o público, conquistar a confiança da congregação rapidamente. Diferente das experiências passadas, em que seus problemas pessoais acabaram por prejudicar seu trabalho, em Vincent, Tim parecia determinado a trilhar um caminho mais estável. A comunidade, por sua vez, o acolheu e depositou sua confiança nele, aparentemente desconhecendo os eventos que o haviam levado até ali. Janete também encontrou em Vincent uma chance de renovar sua vida. Ela se dedicou às atividades da igreja e à vida comunitária, assumindo um papel ativo em eventos locais, como arrecadações e ações beneficentes, além de participar ativamente nas escolas onde suas filhas estudavam. Sua presença era notada pela humildade e dedicação à fé, qualidades que a tornavam respeitada e querida por todos. Para Janete, essa nova fase simbolizava a esperança de que os dias difíceis haviam ficado para trás e que, finalmente, a família Tillman poderia se firmar em uma vida tranquila e devota. A transição para Vincent, em muitos aspectos, parecia ser o que o casal precisava para restaurar seu casamento e recuperar a estabilidade. Embora o passado de Tim ainda estivesse presente de maneira silenciosa, ele se mostrava mais comprometido com o ministério. O casal parecia estar, finalmente, virando a página, criando uma nova vida em uma cidade onde a fé e os valores familiares eram centrais. Com essa mudança, o relacionamento entre Tim e Janete parecia ter se fortalecido, pelo menos à superfície. A vida em Vincent representava não apenas uma nova tentativa de restaurar a carreira pastoral de Tim, mas também uma oportunidade de Janete, após anos de dificuldades, encontrar algum tipo de estabilidade emocional e espiritual. A cidade, pequena e acolhedora, oferecia o ambiente ideal para que os Tillman se reconectassem com suas raízes religiosas e comunitárias, enquanto tentavam reconstruir sua vida juntos. As filhas do casal, Jessica e Tiffany, também estavam integradas à vida escolar e comunitária da cidade. Embora as dificuldades do passado, como os casos de infidelidade e os problemas com a igreja em Minnesota, ainda estivessem na memória, esses acontecimentos pareciam distantes. O ano de 2005 trouxe uma nova oportunidade para te mostrar sua liderança pastoral. Com a devastação causada pelo furacão Katrina em agosto daquele ano,
Muitas igrejas e comunidades ao redor do país mobilizaram-se para arrecadar fundos e oferecer ajuda às vítimas. Tim decidiu organizar um evento beneficente para angariar recursos, e esse projeto rapidamente se tornou uma prioridade para ele e para a igreja. No dia 26 de outubro de 2005, por volta do início da noite, o Serviço de Emergência 911 recebeu uma ligação desesperada vinda da casa paroquial localizada nos fundos da Igreja Vincent Revival Center, em Vincent, Alabama. A chamada foi feita por Jessica Tillman, então com 19 anos, que, entre soluços e respiração ofegante, conseguiu relatar que sua mãe, Janete Tillman, havia sido baleada dentro de casa. Na linha, a operadora do 911 tentava acalmar a jovem enquanto coletava informações cruciais sobre o que havia acontecido. Jéssica informou que seu pai, Timothy Tillman, estava com ela no momento da ligação e dizia repetidamente que havia sido um acidente. O desespero na voz da filha era evidente. No fundo da ligação, era possível ouvir Tiffany, a irmã mais nova, chorando e perguntando se a mãe ainda estava viva. A operadora, mantendo a calma, solicitou que Jéssica verificasse a respiração de Janete, mas a resposta foi angustiante. Ela não está se mexendo, há muito sangue. Timothy tomou o telefone e, entre choro e tremores, disse à operadora que o disparo havia sido um acidente com um rifle e pediu que os paramédicos chegassem rápido. A atendente garantiu que uma unidade de emergência já estava a caminho e orientou que eles evitassem tocar na vítima ou mover qualquer objeto ao redor dela até a chegada das autoridades. Poucos minutos depois, patrulhas da polícia local e uma ambulância chegaram ao local. Os paramédicos entraram rapidamente na casa e encontraram Janete sobre a cama do casal, com um grande ferimento nas costas. A equipe tentou verificar sinais vitais, mas o projétil havia causado danos letais, e Janete foi declarada morta no local. Ao ser questionado sobre o que havia acontecido, Tim deu sua versão. Naquela manhã de 26 de outubro de 2005, foi realizado um evento de arrecadação para vítimas do furacão Catarina que incluía uma competição de tiro ao alvo, uma atividade comum em áreas rurais como Vincent, onde a caça era parte da cultura local. O evento foi um sucesso em termos de participação e doação, e Tim, como de costume, estava no centro da organização. A competição envolvia o uso de várias armas de fogo, e tudo ocorreu conforme o planejado até que uma das armas apresentou um defeito durante o evento. Ao final da arrecadação, Tim, demonstrando seu caráter meticuloso, decidiu levar as armas para casa para garantir que estivessem seguras até que pudessem ser consertadas ou devolvidas. Janete, como sempre prestativa e disposta a ajudar o marido, acompanhou-o, ajudando a carregar as armas. Ao chegarem em casa, segundo Tim, algo inesperado e trágico aconteceu. Enquanto ele e Janete moviam as armas para dentro, uma delas caiu de sua mão e disparou acidentalmente, atingindo Janete nas costas. O tiro foi repentino e fatal, pegando a todos de surpresa. Janete, que caminhava à frente de Tim no momento, caiu imediatamente, gravemente ferida. Jéssica e Tiffany, que estavam próximas, ouviram o disparo e correram para socorrer a mãe. Nos seus últimos momentos, Janete, sempre devota e amorosa, ainda conseguiu expressar seu amor pela família antes de sucumbir ao ferimento. Tim, profundamente abalado, declarou prontamente às autoridades que tudo não passava de um acidente trágico. Ele explicou que o disparo ocorreu quando a arma escorregou de suas mãos, bateu contra o batente da porta e disparou. Colaborou com os investigadores desde o início, fornecendo detalhes sobre o ocorrido e permitindo que a polícia examinasse a cena e as armas envolvidas. No primeiro momento, as circunstâncias pareciam apoiar a versão de Tim. O tiro foi registrado como acidental, e as autoridades não encontraram motivos imediatos para suspeitar de algo além de uma terrível fatalidade. Nos dias seguintes à morte de Janete Tillman, as autoridades de Vincent, Alabama, prosseguiram com as investigações para formalizar o caso como um trágico acidente doméstico. No entanto, à medida que os investigadores analisavam os detalhes do incidente, algumas inconsistências começaram a emergir, tornando impossível descartar a possibilidade de algo mais sinistro. A primeira grande dúvida surgiu a partir do laudo forense. A análise do disparo indicava que a trajetória da bala não era compatível com um tiro acidental. O projétil atingiu Janete de maneira quase perpendicular, entrando por suas costas e saindo pela parte frontal do corpo. Se a arma tivesse caído acidentalmente, como Tim alegava, a bala teria seguido um ângulo mais irregular. Além disso, especialistas em balística concluíram que a arma estava em uma posição estável e alinhada no momento do disparo, como se tivesse sido segurada firmemente. Esse detalhe levantou a primeira suspeita de que o tiro poderia ter sido proposital.
Outro fator que intrigou os investigadores foi a aparente ausência de resíduos de pólvora nas mãos de Tim. Em casos de disparos acidentais em curta distância, seria esperado que houvesse alguma quantidade de resquícios de pólvora nos dedos ou roupas do atirador. No entanto, os exames realizados na delegacia não encontraram vestígios significativos, sugerindo que Tim poderia ter lavado as mãos ou tomado precauções para eliminar qualquer evidência antes da chegada da polícia. Enquanto as questões sobre a dinâmica do disparo cresciam, outro ponto passou a ser investigado: as finanças de Tim Tillman. Durante os interrogatórios preliminares, ele mencionou que a morte de Janete havia impactado financeiramente sua família, já que ela contribuía com os rendimentos da casa. Essa afirmação, contudo, levou os investigadores a analisarem suas contas bancárias, revelando algo inesperado. Poucos dias após a morte de Janete, foi descoberto que Tim havia forjado a assinatura da esposa em um cheque no valor de $5.000. O cheque havia sido emitido por uma instituição financeira que oferecia linhas de crédito automáticas para clientes de longa data, e a assinatura no documento era uma cópia grosseira da de Janete. O problema era que a transação ocorreu meses depois de sua morte, impossibilitando que ela tivesse qualquer envolvimento legítimo. A descoberta do cheque fraudado trouxe à tona uma nova linha de questionamento. Tim enfrentava dificuldades financeiras significativas antes da morte de Janete. Ele gastava dinheiro de maneira irresponsável, acumulando dívidas e investindo quantias consideráveis em sua vida secreta. Diante disso, os investigadores começaram a considerar a possibilidade de que Janete fosse mais valiosa para Tim morta do que viva, especialmente se houvesse um seguro de vida envolvido. As suspeitas só aumentaram quando novas informações vieram à tona sobre a vida dupla de Tim. Conforme os investigadores avançavam, descobriram que ele usava uma identidade falsa para manter um relacionamento extraconjugal. Sob o nome de Timothy Patrick McNally, ele se apresentava para sua amante, Molly Bizzari, como um oficial da Marinha dos Estados Unidos que havia perdido sua esposa em um trágico acidente. Molly, que morava em Washington, desconhecia completamente a verdadeira identidade de Tim. Ela acreditava que ele era um homem honesto e patriota, comprometido com sua carreira militar. Para sustentar essa farsa, Tim chegou a comprar um uniforme de oficial da Marinha em uma loja de artigos militares usados e utilizava a identidade falsa para justificar suas ausências prolongadas. Essa revelação levou os investigadores a uma pergunta crucial: se Tim já levava essa vida paralela há anos, por que decidiria acabar com o casamento agora? As evidências apontavam para uma resposta simples e perturbadora: ele queria começar uma nova vida com Molly sem os entraves financeiros e emocionais de um divórcio. A soma das inconsistências forenses, os problemas financeiros e a identidade falsa transformou o caso de um acidente infeliz em uma investigação criminal de alto nível. Tim Tillman passou de um marido enlutado para o principal suspeito da morte de Janete, e a polícia estava determinada a descobrir até onde ele havia ido para se livrar da esposa e recomeçar sua vida. À medida que 2005 e 2006 avançavam, as investigações sobre a morte de Janete Tillman tomaram um rumo decisivo. O que antes parecia um trágico acidente começou a se consolidar como um ato premeditado, conforme novas evidências e depoimentos surgiam. O fator que mais pesou nesse desdobramento foi o envolvimento direto das filhas do casal, Jessica e Tiffany, que forneceram às autoridades documentos que lançaram uma nova luz sobre o caso. Jessica, que já desconfiava do comportamento de seu pai, encontrou cartas trocadas entre Tim e sua amante, Molly Bizzari. Esses documentos, escritos antes e depois da morte de Janete, revelavam um relacionamento romântico intenso e uma série de planos para o futuro. Em um dos trechos mais reveladores, Tim se referia à possibilidade de estar finalmente livre para seguir com Molly, dando a entender que a presença de Janete era um obstáculo. Além disso, havia menções a questões financeiras, incluindo preocupações sobre dinheiro e o desejo de estabilidade para iniciar uma nova vida. Diante dessas cartas, Jessica e Tiffany tomaram a difícil decisão de entregá-las à polícia. O impacto dessa ação foi imenso. As autoridades agora tinham provas concretas de que Tim não apenas mantinha um relacionamento secreto, mas também via sua esposa como um empecilho para sua nova vida. O que antes eram apenas suspeitas de que motivos pessoais e financeiros estavam envolvidos agora se tornava um fato difícil de ignorar. Enquanto os investigadores analisavam essa nova evidência, um outro aspecto da história passou a ser questionado: a condição das armas no evento de arrecadação. Desde o início, Tim havia sustentado que o rifle disparou acidentalmente após cair de suas mãos. No entanto, depoimentos de testemunhas começaram a contradizer essa versão. Várias pessoas que participaram do evento confirmaram que, ao final da competição de tiro, todas as armas foram cuidadosamente inspecionadas e descarregadas antes de serem guardadas.
Um dos organizadores, que ajudou a recolher o armamento, declarou que tinha certeza de que nenhuma das armas estava carregada quando foram colocadas no carro de Tim. Outro participante afirmou que chegou a perguntar se Tim precisava de ajuda para levar as armas, mas o pastor recusou e insistiu em transportá-las sozinho. Esses depoimentos levantaram uma questão crucial. Se as armas foram descarregadas antes de serem levadas para casa, como uma delas disparou acidentalmente? A única explicação plausível era que alguém, em algum momento, teria recarregado o rifle antes do disparo fatal. E a única pessoa com acesso a elas dentro da residência era Tim. Com a combinação das cartas que revelavam suas intenções e das testemunhas que desmontavam sua versão dos fatos, a polícia percebeu que tinha diante de si um caso que não era apenas sobre um tiro acidental. A linha entre acidente e homicídio se tornava cada vez mais clara, e tudo indicava que Tim havia tomado medidas deliberadas para garantir que Janete não estivesse mais em seu caminho. Em 2007, pouco mais de um ano após a morte de Janete Tillman, as autoridades finalmente tomaram a decisão que muitos já esperavam: a prisão de Timothy Tillman. O primeiro passo para colocá-lo sob custódia não foi diretamente relacionado ao assassinato da esposa, mas sim a um crime financeiro que surgiu ao longo da investigação. Tim foi detido por falsificação de documentos, especificamente por ter forjado a assinatura de Janete em um cheque de $5.000 meses após sua morte. Esse delito, embora inicialmente parecesse um desvio menor, foi a peça que permitiu que a polícia o mantivesse sob controle enquanto reunia provas mais contundentes para acusá-lo de assassinato. Com Tim já sob custódia, as autoridades avançaram com a denúncia formal de homicídio. O elemento central da acusação foi a trajetória do projétil que matou Janete. Os especialistas em balística demonstraram que o disparo não condizia com o acidente. O ângulo da bala indicava que o rifle estava firme e apontado diretamente para as costas da vítima no momento do tiro. Se a arma tivesse realmente escorregado e disparado sozinha, como Tim alegava, a trajetória seria desordenada e o impacto teria sido diferente. Além disso, as análises mostraram que a força necessária para acionar o gatilho do rifle era maior do que a de um simples choque contra um objeto, o que tornava a versão do acusado ainda menos plausível. Outro fator crucial para a acusação foi o conjunto de provas circunstanciais que desmontavam a narrativa de Tim. As evidências financeiras indicavam que ele enfrentava dificuldades monetárias e que a morte de Janete poderia ter sido uma solução para seus problemas. O relacionamento com Molly Bizzari também pesou contra ele. As cartas trocadas entre os dois, assim como os registros telefônicos, demonstravam que Tim já fazia planos para uma nova vida antes mesmo da morte da esposa. Sua identidade falsa e a farsa de ser um oficial da Marinha viúvo reforçavam o argumento da promotoria de que ele estava buscando uma saída definitiva de seu casamento. O julgamento começou em 2009 e foi um dos mais marcantes do condado de Shelby, Alabama. Desde o início, a acusação apresentou um caso robusto, construído sobre a soma de provas forenses, financeiras e circunstanciais que indicavam premeditação. No entanto, a defesa não recuou facilmente e tentou descredibilizar as evidências apresentadas, argumentando que não havia provas diretas de que Tim havia puxado o gatilho intencionalmente. Durante o julgamento, os promotores apresentaram uma recriação da cena do crime. Utilizando especialistas forenses e modelos tridimensionais, a acusação demonstrou que a posição da arma no momento do disparo indicava uma ação deliberada e não um acidente. A reconstrução da cena reforçou que a única explicação lógica era que Tim havia intencionalmente puxado o gatilho enquanto Janete caminhava à sua frente. Além das provas técnicas, o testemunho das filhas, Jessica e Tiffany, também pesou contra o pai. Elas descreveram o comportamento suspeito dele antes e depois da morte da mãe, assim como as descobertas que fizeram sobre seu envolvimento com Molly. Jessica, em especial, revelou detalhes sobre as discussões que teve com Tim após encontrar evidências do relacionamento secreto, fortalecendo ainda mais a tese da promotoria de que a morte de Janete não foi um mero acaso. A estratégia da defesa se concentrou na falta de testemunhas oculares do disparo. Os advogados de Tim alegaram que todas as provas contra ele eram circunstanciais e que a ausência de resíduos de pólvora em suas mãos poderia indicar que ele não segurava o rifle no momento do disparo. Além disso, tentaram enfraquecer os depoimentos das filhas, Jessica e Tiffany, sugerindo que a dor e o trauma da perda poderiam ter influenciado suas percepções sobre o comportamento do pai. Entretanto, a promotoria rebateu essas alegações com base na análise balística e na reconstituição da cena do crime, que demonstravam que a versão do disparo acidental era impossível. Somado a isso, os registros financeiros e as provas de sua vida dupla serviram para estabelecer um possível motivo. Tim queria se livrar de Janete para ficar com Molly e resolver seus problemas financeiros. Ao final das deliberações,
O júri não teve dúvidas. Em outubro de 2009, Timothy Tillman foi condenado à prisão perpétua pelo assassinato de sua esposa, além de receber uma pena adicional de 10 anos pela falsificação de documentos, referente ao cheque fraudado em nome de Janete. A decisão trouxe um alívio momentâneo para a família da vítima, que finalmente viu justiça ser feita. No entanto, o caso não terminou ali. Em 2011, os advogados de Tim recorreram da decisão, alegando que o julgamento original foi injusto porque a acusação vinculou indevidamente o crime de falsificação ao homicídio, o que poderia ter influenciado o júri de maneira negativa. O Tribunal de Apelações do Alabama acatou o pedido e anulou a condenação, determinando um novo julgamento. No segundo julgamento, realizado em 2012, a promotoria refez seu caso com ainda mais precisão, focando-se na análise do disparo, nos registros financeiros suspeitos e no comportamento manipulador de Tim. Apesar da nova tentativa da defesa de argumentar que as provas eram meramente circunstanciais, o júri novamente o considerou culpado, e a sentença de prisão perpétua foi restabelecida. Ainda assim, Tim não desistiu. Em 2017, tentou mais uma apelação, desta vez ao Tribunal de Apelações do Alabama. Seus advogados alegaram falhas processuais e questionaram a validade das provas circunstanciais. No entanto, o tribunal rejeitou o recurso. Ele ainda tentou recorrer à Suprema Corte do Alabama, que se recusou a ouvir o caso, e fez mais uma tentativa em 2018, que também foi negada. Atualmente, Timothy Tillman segue cumprindo sua pena no Hamilton Work Release Center, uma prisão de segurança mínima no Alabama.